Bom dia! Sorria! Mesmo que seu avião falte gasolina a 10.000 metros de altura e ainda falte 1 hora para você pousar, não se desespere, tenha fé e boa sorte. Vamos falar sério hoje. Vamos falar na ilusão do Brasil, a Ilha da Paz, ou não. É o Brasil um país pacífico, um país de paz, ou um país que sempre foi violento, desde o Brasil colônia, em 1530? Vamos analisar de uma forma ampla, sucinta, superficial, não uma aula profunda sobre os fatos, dos fatos que aconteceram no Brasil nos últimos 530 anos, em que a violência imperou através de revoltas populares ocorridas em todo o Brasil. Então vamos começar analisando. Primeiro, não está em ordem, está em ordem aleatória, tá? Não está em ordem cronológica. Primeiro, me lembrei da revolta da vacina, 1904, primeiro governo de Rodrigues Alves, Rio de Janeiro, capital do país. Revolta da vacina. Havia no Rio de Janeiro uma epidemia de varíola que atacava as pessoas e era mortal, justamente quando Louis Pasteur, francês, grande cientista, avançava na medicina. Rodrigues Alves determinou que todo mundo se vacinasse. Os deputados de oposição negacionistas diziam: toma vacina quem quiser, isso é um absurdo, é uma arbitrariedade do governo. No meio, os monarquistas conservadores e os militares positivistas, tá? De Augusto Comte, criador dessa filosofia conservadora de direita, francês, incentivava as pessoas a não se vacinarem. Rio de Janeiro passava por uma reforma urbana, muitos pardieiros, cabeça de porco, habitações insalubres foram derrubadas. O povo foi para a rua contra a vacina, contra Oswaldo Cruz, cientista, tacou fogo nos bondes, viraram bondes nas ruas, quebra-quebra no comércio, mortos e feridos. Depois tivemos a revolta de Canudos, coberta pelo jornalista engenheiro militar, tá? Escreveu o livro Sertões, Euclides da Cunha. Ocorre na Bahia. O líder era justamente um líder messiânico, tá? Que vai levar a sua população para a região de Canudos, implantar um arraiá, e ali todos viviam entre a fé e a comunidade, tá? Então, esse período pode ser considerado um período messiânico, governo preocupado contra esse movimento que poderia se espalhar, né? E aí, então, mandou 4 tropas, expedições militares, e acabou, arrasou, dizimou a população, sobrando meia dúzia de pessoas. Isso ocorre justamente na Bahia, no interior da Bahia, no início do século XX, tá? Seu líder era
um fazedor de caixão, construtor de cemitérios, tá? Está relatado justamente no livro de Euclides da Cunha, Os Sertões, um livro clássico, tá? Depois tivemos a revolta dos malês, comandado por uma negra africana da costa da Mina, que exigia que os negros tivessem os mesmos direitos dos brancos. Malês, escravos alfabetizados que sabiam ler e escrever. Essa era a exigência dos malês. Depois tivemos a Guerra do Contestado, Santa Catarina, tá? Que foi justamente uma briga entre poceiros e pequenos proprietários de terra em Santa Catarina, no oeste de Santa Catarina, entre 1912 até 1916. Conflito, feridos, morte. No meio, uma ferrovia inglesa passando no trajeto até São Paulo, desmatando grande parte da região. Deixa eu fazer uma ressalva aqui. Eu tinha esquecido o nome de Antônio Conselheiro, o líder de Canudos. Desculpe, pessoal, é a velhice chegando. Antônio Conselheiro. Sua mulher o traiu e depois ele passou a ser um beato, pregar a religião católica no interior do Nordeste. Desculpe, tá? Então, vou repetir. Contestado, Santa Catarina, disputa de terra em 1912 a 1916, conflito, mortes, feridos, entre poceiros e pequenos proprietários de terra, e o governo mandou tropas federais e houve mortalidade. Houve feridos, muitos feridos. No meio, uma ferrovia inglesa para passar nas terras ali dos poceiros e desmatar toda a araucária existente. Alfaiates, revolta dos alfaiates ou conjuração baiana, Bahia, século XVIII, 1738, onde os alfaiates queriam a emancipação da colônia baiana do resto de Portugal, fazer ali um país independente, caminhar com as próprias pernas. Balaiada Maranhão, Manuel Francisco, o Balaio, fabricante de balaio, de cestas. Uma das suas filhas foi estuprada, recorreu à polícia, e a brava polícia da época não fez nada. Fez o que o peixe faz, nada. Escravos e sertanejos pegaram seus facões e foram cobrar isso da polícia. Agitação, tumulto, mortes, claro, e feridos. Na Maranhão, século XIX. Agora, Guerra da Farroupilha, os farrapos, entre maragatos contra o governo, chimangos, tropas federalistas a favor do governo. Por causa de impostos do charque, a carne de sol, carne seca, vamos dizer assim. Tem outro nome em outras partes do Brasil. Também um movimento político interno entre conservadores e liberais. Revolta da Chibata, 1910. João Cândido, marinheiro negro, lutava contra os maus tratos da marinha dentro dos navios, tá? Que eram chicoteados com a chibata, com chicote. Negros e mulatos serviam na marinha. Muitos deles, em vez de serem presos por algum delito, poderiam optar por trabalhos na marinha, dentro dos navios. Só que um trabalho insalubre, insano, violento, tá? Um trabalho que eles eram castigados por qualquer pequeno erro, com 10, 15 chibatadas ou mais. João Cândido sequestrou o navio na Baía de Guanabara,
vira os canhões contra o centro da cidade, contra o Rio de Janeiro, dá alguns tiros, depois eles foram presos e anistiados. João Cândido morreu no século, quase final do século XX, aqui na Baixada Fluminense, no município de Nova Iguaçu. Chegou depois a trabalhar em peixarias, um grande mercado de peixe, que existe até hoje, em Niterói. Então fica a pergunta: Brasil é um país pacífico, tá? Do bom selvagem? O Brasil é um país dócil ou é um mito? O país é um país tranquilo ou violência, com mais de 50 mil assassinatos por ano, uma violência muito grande também no trânsito. O país é um país pacífico, o Brasil, como pregam os governantes, ou é um país violento desde a sua origem, desde o Brasil colônia? Tirem as suas conclusões, as suas reflexões. Caso gostem desse vídeo, se inscrevam no canal O Filósofo Nitroso, no YouTube, deixe seu comentário e a sua like, importante para o canal. Muito obrigado, bom dia, boa sorte, e desculpe pela falha, onde eu esqueci o nome de Antônio Conselheiro na revolta de Canudos, que sobrou apenas 4 indivíduos, inclusive uma criança de, na época, 4 ou 5 anos, que por coincidência foi avô de uma colega professora de história que trabalhou comigo durante muitos anos, tá? Essa criança foi adotada por um oficial do Exército e fazia serviços domésticos na casa desse oficial, engraxar as suas botas. Poderia também falar na Conjuração Mineira, Tiradentes, também é um movimento emancipacionista, né? Tiradentes depois virou herói, feriado, mas também há controvérsias, porque Tiradentes tinha um escravo doméstico para ele. Esse é o lado B da história, não é para denegrir a história, é o fato que nós estamos aqui nesse momento, nesse horário, gravando esse dia, é o fato. Tem que analisar não com uma forma de um pires raso, analisar profundamente a mentalidade, a época, o momento, as variantes, as causas, pré-causas, consequências para poder relatar o fato. Muito obrigado, até a próxima.